engenharia de requisitos. Hoje é meu último dia tagarelando aqui com vocês, tá? Meu último dia eu dando aula. As próximas 3 quintas-feiras seguidas serão vocês apresentando alguma coisa. No final da aula, eu vou só recapitular o que vem pela frente, tá? Então, hoje é meu último dia tagarelando aqui na frente de vocês. Então, o que é que eu vou abordar na aula de hoje? Vou finalizar essa parte de linguagem e de modelagem, né? Falei do Estrela semana passada e de quem? Processo de negócios, né? E hoje eu vou completar com o ML, o CISML, e vou entrar um pouquinho nessa área de interação humano-computador, né? Essa área de HC, que até me surpreendi quando o Gabriel fez, olha, aborda isso aí, que isso é importante também para a engenharia de requisitos. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, muito legal, bem interessante, essa parte de HC que eu vou abordar hoje. Bom, primeira parte da aula, vamos finalizar os temas de modelagem, né? Falando um pouco de UML e CISML, que vem a ser isso. Isso aqui, desculpe. Eu falei isso na aula passada, né? Processo de negócio e o Estrela, e hoje vou finalizar essa parte de modelagem, o ML, onde os elementos que importam são responder o quê, né? Quais os elementos que fazem parte do modelo, enquanto no Estrela eu pergunto por quê, e no processo de negócio eu pergunto como, agora que eu vou fazer o quê, né? Quem são os envolvidos que me interessam? Então, essa é a abordagem da linguagem UML, tá? Então, a linguagem UML é velha conhecida de vocês, todo mundo tem certeza que viu a linguagem UML na graduação, ou no curso técnico. Eita, tem alguém pedindo para entrar, peraí, pessoal, deixa eu dar o ok aqui. Todo mundo já viu o ML ou na graduação, ou no curso técnico, seja lá onde for. Então, o ML é velha conhecida, né? Vem do inglês, né? E para o português seria isso, linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem de modelagem visual, o ML não é considerado uma linguagem de programação, tá, gente? Não é. Vamos recapitular aqui um pouquinho, né? Existem alguns padrões do ML, retângulos, ligações entre esses retângulos, algumas coisas, mas não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem, né? Uma linguagem, um padrão existente no mundo. Então, quando você fala o ML, o ML que você fizer aqui, se um chinês pegasse o ML lá do outro lado do mundo, ele vai entender a sua ML, porque é uma coisa bem padronizada e o mundo todo adota. É muito bom por causa disso. O ML usa diagramas padronizados, né, para especificar e visualizar um sistema. Então, por que o povo incentiva a usar o ML? Justamente por se preocupar com essa parte de modelar, né? Do mesmo jeito que você faz uma planta de uma casa, antes de construir a própria casa, a ideia também é essa, você modelar o sistema, o ML faz isso muito bem, e é muito facinho, muito tranquilo, né, antes de você partir para implementar esse sistema, né. Então, o ML é essa parte de modelar, de você entender quem são os envolvidos, como é que fulano se relaciona com Beltrano. Então, assim, você precisa entender a planta da sua casa, para depois você construir a sua casa propriamente dita. A ideia é a mesma. Tá? Então, quando você utiliza o ML, você compreende melhor o sistema que está sendo ou que vai ser desenvolvido, você visualiza o sistema já nos diagramas, eu vou já explicar alguns diagramas aqui, então já começa a visualizar um pouco o sistema, como é que ele vai funcionar. Você documenta algumas tomadas de decisão, especifica o comportamento ou a estrutura de um sistema e melhora na comunicação com o cliente. Então, se você sabe o ML e o cliente entende um pouquinho também, o que é bem fácil de entender, então é possível vocês já conversarem no nível bem bacana, né? Ele está entendendo ali o que são atores, o que são casos de uso, então aí vai ser bem interessante para o cliente dizer assim, não é isso que eu estava querendo, vamos tentar de outra maneira. Então, se o cliente entender um pouco do ML, também já ajuda muito ao desenvolvedor, né? O ML, ele é baseado em blocos de construção. Repito, todo mundo já viu isso, então hoje vai ser uma aula passando rápido, tá, gente? É só a gente relembrando mesmo algumas coisas. Então, o principal elemento da UML são blocos de construção, né? E possui alguns 3 tipos, né? Tem os itens, que são as abstrações, vou já dar uns exemplos para melhorar, tá bom, pessoal? Relacionamentos, são essas ligações entre os itens, e tem os diagramas que agrupam coleção de itens. Então, de modo bem geral, né, os itens da UML se classificam dessa maneira. Existem os itens estruturais, que é a parte estática, representa os elementos conceituais ou físicos da UML, quando você quer representar aqui, ó, uma classe, né, quer representar um componente, um nó. Então, assim, a parte estática, eu não estou nem pensando muito em movimentação, quem se comunica com quem, só a parte estática define a classe. Então, você vai definir alguma coisa, né, ou um nó. Então, está na parte estrutural da UML e na parte estática, realmente. Estou nem pensando na comunicação, estou só definindo quem é quem.
né? A UML também tem essa parte comportamental, que é uma parte dinâmica, bem interessante, na minha opinião, é quando você começa a representar o comportamento das classes, dos envolvidos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a mensagem exibir, né? Usuário exibe mensagem. Ou o estado aguardando, em espera, executando. Então, quando você tem alguma coisa mais dinâmica, né, uma ação, digamos assim, então você já entrou no item comportamental da UML. Se saiu do mundo estático, estrutural, já está entrando no item comportamental. Existe também o item de agrupamento, você pode agrupar vários pacotes, se assim você quiser, né? Então, o ML também permite isso, você agrupar de maneira organizacional. E existe também a parte anotacional, onde você anota, você faz uma nota sobre aquilo que você deseja, né? Só uma notinha ali, algo a mais. Então, assim, o ML, em termos bem gerais, ela se divide nesses 4 itens, nessas 4 categorias. Tá? Ui, vai ser demais, desculpa. Enquanto relacionamento, vou botar exemplo que melhora, tá, gente? Aqui a gente está só relembrando a teoria. Em termos de relacionamento, de modo geral, eu posso ter associação e agregação, generalização e especialização. O que é associação? É quando eu faço a ligação entre 2 objetos, né? Então, eu tenho alguma associação entre eles. Por exemplo, olha aqui embaixo essas 2 figurinhas. Eu tenho a entidade cliente e eu tenho a entidade conta corrente. E qual é a relação entre eles? Cliente possui conta corrente, seria essa via aqui, né? E na volta, conta corrente é possuída por algum cliente. A conta corrente é possuída por algum cliente. Então, assim, essa é a relação que existe entre esses 2 nós, entre esses 2 objetos. Ou é a associação, né? Quando você bota uma linha simples, normal, ligando, e você diz qual é o tipo de relacionamento que existe. Eu indo daqui de cliente para conta corrente, eu possui, né? Cliente possui conta corrente, e eu vim de conta corrente para cliente, então conta corrente é possuída por algum cliente. Então, seria meio assim, você tem a saída e a volta, isso é bem comum de fazer, né? Os 2 sentidos. Agregação é um tipo... Lembra muito teoria dos conjuntos, digamos assim, né? Digamos assim, é quando algo pertence a alguma outra coisa. Então, olha aí o exemplo, eu tenho aqui, olha, o objeto marinha, né? Ele contém, sei lá, navios, contém um conjunto de navios. Então, estou tendo aqui uma agregação, né? Então, vários navios agregados formam, por exemplo, a marinha. Podia botar também aqui, sei lá, marinheiros, portos. Então, tudo isso seriam tipos de agregação do componente inicial marinha. Então, isso também é possível de ser feito no ML, agregar, né? Fazer isso algo, tem um conjunto maior e tem um subconjunto pertencente a esse conjunto maior. Também é possível de fazer isso. Generalização e especialização. Também, eu tenho certeza que vocês se lembram, né? Generalização é algo bem mais geral, tá? Mais em cima, digamos assim. Então, quando você especifica mais, você entra na especialização. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, olha, generalização, pessoa, né? É mais geral. E quando eu boto aqui aluno embaixo, é minha especialização. Aqui embaixo podia ter várias especializações. Podia ter professor, aqui podia ter funcionário, podia ter criança. Então, tudinho são termos específicos de uma generalização maior, que é a expressão pessoa. Então, generalização é o mais geral, digamos assim, especialização é o mais específico, é o mais detalhado, que é que você quer mais falar sobre isso. Então, isso também é bem comum de ser usado em UML, né? Também no mundo orientado a objeto, isso é bem comum realmente, tá bom? Então, a UML, gente, ela é conhecida por ter vários diagramas, né? Existem os diagramas UML, que são o quê? São apresentações gráficas de um conjunto de elementos. Então, aqui eu achei esse resumão. A UML, hoje, ela possui 14 tipos de diagramas. Todos esses diagramas aqui estão apresentados nesse slide, são tipos de diagrama UML, tá? São 14 tipos. Então, eu não vou falar de tudo, né? Eu vou abordar esses 5 diagramas que estão marcados aqui, tá certo? Que são, na minha opinião, são os mais, não são os mais importantes, mas são alguns básicos que a gente tem que aprender / relembrar, né? Mas hoje a UML é composta por 14 diagramas. Qualquer diagrama UML que você fizer hoje vai ter que ser inserido em uma dessas categorias aqui, né? Então, é isso que eu digo, por ter uma padronização e por ter a prestação gráfica, é muito bom. Eu não preciso de texto, me preocupar em escrever alguma coisa em inglês, né? Porque existe já um padrão e eu vou seguir aquele padrão. Então, assim, facilita muito a vida de todo mundo, inclusive essa intercomunicação. Então, primeiro tipo de diagrama que nós vamos ver é diagrama de classes, né? É o início de tudo. É o diagrama de classe, você descreve quem é a estrutura estática do seu processo, as entidades e os relacionamentos, né? Então, os elementos principais
são as classes de relacionamentos. Então, por exemplo, como é que você define uma classe? Mesma coisa quando você define classe lá em orientação ao objeto, mesma coisinha, né? Você tem aqui, ó, o nome da classe, ou o nome do objeto, digamos assim, os atributos dessa classe, né? E os métodos, quais são os métodos que você pode executar nessa classe aqui. Então, é a mesma ideia lá do OO, tá? Nome da classe, aqui, por exemplo, a classe que chama clientes. Os atributos de clientes são esse aqui, ó, código, nome, idade, telefone, endereço e o tipo do cliente. E o método só tem um, que é manter cliente, né? Isso aqui é bem simples, esse objeto aqui, essa classe, mas do mesmo jeito que eu declaro a minha classe lá na orientação objeto, eu declaro aqui no meu diagrama de classes da minha UML. Aqui botei já existem algumas classes e alguns relacionamentos, né? Então, aqui, vejam, existe a classe curso, com seus atributos e com seus métodos, certo? Existe a classe aluno, com seus atributos e seus métodos, e aqui existe a turma. O que é que essa turma está fazendo? O aluno se matricula numa turma, e essa turma, ela é pertencente a algum curso, né? Então, se eu tenho uma turma de PA, por exemplo, ela pertence ao curso do mestrado em ciência da computação. Então, assim, já tem um pouco de relacionamento aqui, né? O aluno está se matriculando nessa turma, e aqui era para ter um pertence. Turma pertence a um curso, era para ter um pertence aqui, no mínimo. Ou curso contém turma, era para ter uma coisa aqui, que era para ter um pequeno relacionamento aqui. Mas é isso que eu quero dizer, tá, gente? No diagrama de classes, que é o início de tudo, você define quem são suas classes e, se for necessário, os relacionamentos existentes entre essas classes, né? Você tem que se preocupar com esse estado inicial, realmente. Diagrama de objetos, ele também é bem interessante, diagrama de objetos, ele nem é muito falado, mas ele é bem interessante. Qual é a ideia dele? Ele descreve a estrutura estática de um sistema em um determinado momento. Comparando com o objeto, seria o momento de instanciar um objeto, né? De você colocar valores. Então, por exemplo, aqui, imagina aqui, isso aqui seria a classe cliente, tá? E aqui são duas classes contrato de aluguel. E aqui ele começou a atribuir valores, ó. Pablo é um cliente, só tem 3 atributos, né? Pablo, o nome de Pablo, a idade e o CPF. E aqui na classe também contrato de aluguel, também instanciou algumas informações. Então, na hora que você instancia algumas classes, né? Você entrou no mundo do diagrama de objetos. Você está vendo se está tudo funcionando realmente. Aqui, se tivesse métodos, você podia testar o método, né? Por exemplo, se tivesse o método cadastrar. Então, como é que cadastraria o cliente Pablo, né? Então, assim, o diagrama de objetos nem é muito falado. Eu acho interessante que ele nem é muito falado no ML, ele é citado assim rapidamente, mas ele tem a sua importância de você testar se seu diagrama de classe está bonitinho, está tudo redondinho, está tudo encaixado, digamos assim. Diagrama de objetos. E aí, o diagrama de caso de uso, que é um dos principais da UML, é um dos queridinhos, né? Por quê? Porque ele modela o sistema, a funcionalidade do sistema através dos atores de caso de uso. É bem interessante, realmente, o de caso de uso, e ele começa meio que a dizer como é que as coisas vão trabalhar, né? Os elementos principais são os casos de uso, atores de relacionamento. Agora, por exemplo, caso de uso. Então, caso de uso, foquem aqui, ó, nessa elipse aqui, com alguma expressão no meio. São serviços ou funções fornecidas pelos sistemas usuários, tá? São representadas por círculos com o título no centro. Então, o título deve passar a ideia da tarefa que o caso de uso realiza. Então, exclua esse bonequinho aí, esse bonequinho usuário, olhe só para cá. Então, isso aqui é um caso de uso. Por exemplo, resolver expressões aritméticas básicas é uma função que alguém vai fazer. Não sei quem é que vai fazer ainda. Mas o meu caso de uso é isso. Nesse momento, esse meu balãozinho, ele quer dizer isso, resolver expressões aritméticas básicas. Então, sempre que você vê esse círculozinho com alguma coisa dentro na UML, é um caso de uso, é alguma operação, é alguma função, né, alguma ação que alguém tem que fazer. Não sei quem é esse alguém ainda, mas é algo que tem que ser feito, né? E aí que entram os atores, né? Então, quem são os atores? É uma entidade externa ao sistema, que pode ser uma pessoa, pode ser um usuário normal, pode ser um hardware, pode ser um sistema que interage com o sistema modelado. Então, nesse aqui anterior, o caso de uso é esse balãozinho, e esse bonequinho usuário é o meu ator nesse momento, tá? Então, eu tenho o ator usuário e tenho o caso de uso, resolver expressões aritméticas básicas. Então, sempre que vocês verem bonequinhos, esses bonequinhos bem feitos aqui, bem sofisticados, né? Esses bandos de palitinho aqui, isso aqui em UML são os atores, certo? Você sempre vai ter esse bonequinho com o nome embaixo. Não sei qual é a função desse camarada, mas ele é um ator, né? Em algum exemplo de caso de uso. Ele é um ator realmente. De diagrama de caso de uso.
E os relacionamentos são relacionamentos que podem acontecer entre os casos de uso. Então, os relacionamentos que eu vou falar aqui não são relacionamentos dos atores, um com o outro, são os relacionamentos de casos de uso, tá? E os mais usados são esses, generalização, inclusão e extensão. Generalização você já conhece, é o mais geral e pode especificar caso você necessite, né? Generalização e especialização. E aqui, existem esses aqui que são a inclusão e a extensão. A inclusão, ela vai ser executada sempre, se tiver essas aberturas, e o includes é porque aquilo vai ser executado sempre, e o extends, ele pode ser usado ou não. Vamos com um exemplo para entender. Olha só esse caso de uso, vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho 2 atores, vendedor e entregador, belezinha. Eu tenho 4 casos de uso, ó, tirar pedido, entregar pedido, consulta no SPC, verificar pagamentos atrasados. Eu estou dizendo aqui que os relacionamentos entre os casos de uso pode ser include ou pode ser extend, certo? Se for include, ó, ele sempre vai ser executado. Então, esse camarada aqui, o vendedor, quando ele vai tirar o pedido, tem um include aqui. Então, ele sempre tem que verificar se existe algum pagamento atrasado daquele cliente. Então, por exemplo, o cliente veio comprar alguma coisa, cliente Zezinho, o vendedor vai organizar o pedido de Zezinho, mas ele tem que verificar sempre. Opa, Zezinho está devendo alguma coisa aqui para a gente, Zezinho é um devedor, então isso aqui é um include. Sempre que ele for tirar um pedido de qualquer cliente, ele tem que verificar se existe algum pagamento atrasado daquele cliente, tá? Então, o include, isso vai sempre acontecer essa relação aqui, isso aqui sempre vai ser executado. A mesma ideia aqui, o entregador, quando ele for entregar o pedido, ele também tem que verificar se existe algum pagamento atrasado. Então, nem o vendedor pode vender nada se não estiver atrasado, e nem o entregador pode entregar se estiver atrasado, por causa do include. Eles têm que realmente acessar esse caso de uso do tipo include, para poder ver se está tudo bem e continuar com a venda ou com a entrega. Da mesma maneira, veja aqui o extend, olha a situação, o vendedor vendeu alguma coisa para Zezinho, ele tem que tirar o pedido, sempre ele vai ter que verificar o pedido, o pagamento atrasado, include sempre, mas como tem extends aqui, ele pode ou não consultar a situação de Zezinho no SPC, ele pode ou não, é uma extensão, se ele não quiser consultar, tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. Mas se ele quiser consultar, o Extends permite isso. Então, o Extends, você pode fazer se você quiser. Se você achar interessante, você pode fazer. Enquanto o Include, você tem que fazer sempre, é meio que obrigatório. O Extends, você faz só se você estiver interessado. Então, esse vendedor aqui vai ver a situação do Zezinho, tem que verificar o pagamento atrasado, é obrigatório por causa desse relacionamento. Include, mas aí ele vai ver ou não se ele consulta o SPC, a relação de Zezinho, a situação de Zezinho, tá? E ele pode consultar sim, e se ele achar que não é necessário, não precisa consultar. Então, existe esse tipo de relacionamento entre os casos de uso, tá, pessoal? É interessante. Além do relacionamento entre os atores, pode existir também entre os casos de uso na UML, tá bom? Vimos esses 3, né? Objeto, caso de uso e classes. Vamos lá. Diagrama de máquina de estados. O que vem a ser esse diagrama? Bom, esse diagrama mostra todos os estados acessíveis que os objetos de uma certa classe podem se encontrar. E mostra também quais são os eventos e sistemas que provocam tais mudanças. O exemplo melhora bastante. Então, olha essa situação aqui. Aqui são todas as possibilidades, todos os estados que um objeto pode acontecer com um objeto. Então, imagine que eu estou querendo vender alguma coisa, é meu estado inicial, tá? Então, estou esperando uma venda, alguém está comprando, eu estou aqui esperando para vender, supor que eu seja um funcionário, né, da empresa. E aí, essa pessoa continua comprando, está incluindo mais itens, né, então, assim, são estados. Nesse primeiro estado, eu estou aqui esperando a pessoa comprar, né, nesse segundo estado, ou eu, que sou funcionária, ou a própria pessoa, se estiver comprando pela internet, ela vai incluindo mais itens no seu carrinho, por exemplo. Existe a etapa de finalizar venda, né? É um novo estado, estou esperando o pagamento, depois que o pagamento foi efetuado, fase final todo o meu processo. Então, diagramas de estado são estados que vão acontecendo. Seria mais ou menos o início, né? O processamento todo, que aqui esperei venda, incluí itens, e esperei pelo pagamento, e o fim da sua transação inteira. Então, você tem estados, tem o estado inicial, tem todo o estado intermediário, que não tem limite, você pode ter muitos estados intermediários aqui, que vai dar certo, depende do que você precisa no seu processo, tá? E você pode finalizar tranquilamente, aqui no caso, depois de um pagamento, aqui é finalizado. Então, o diagrama de estados é, sim, bem importante, principalmente se ele tem várias etapas que seu sistema vai
precisar, então você vai ter que sinalizar todas essas etapas para qualquer estado que o seu sistema tiver, começo, meio e fim, o seu diagrama poder sinalizar esse estado do seu sistema, tá? E diagrama de sequência, eu acho também importantíssimo, minha opinião. Qual é a ideia do diagrama de sequência? Ele descreve a interação entre as classes, através de trocas de mensagem ao longo do tempo, ele vai traçando toda uma sequência, vamos já dar um exemplo para vocês verem, né? E ele mostra a interação entre os objetos, alguma coisa que vai acontecer entre um objeto e outro, ou entre um ator e outro. Os diagramas de sequência, ele possui dois eixos, o eixo vertical, que mostra o tempo, e o eixo horizontal, que mostra a atividade. Vamos para o exemplo que melhora. Olha esse caso aqui. Então, diagrama de sequência, eu dou maior valor para o diagrama de sequências. Por quê? Aqui, vamos começar seguindo aqui, ó. Existe o cliente, começou, né? Então, o cliente, ele pede no método dele para construir os dados cadastrais, né? Aqui no cadastro do cliente, vai verificar se esse cliente existe. Porque se ele já existir, ele não precisa cadastrar novamente. Então, o cadastro de cliente vai verificar se o cliente existe, né? Pergunta ao componente de negócio, checa se o cliente existe no banco de dados, né? Então, passou por todo esse processo, o cliente, o cadastro, o componente de negócio e o banco de dados. O banco de dados sinalizou, opa, esse cliente não existe. Devolve para o componente de negócio, o componente de negócio devolve para o cadastro de cliente. Então, cadastro de cliente, beleza, se o cliente não existe, então vamos cadastrar, né? Ele grava os dados do cliente no componente de negócio, esse camarada vai inserir no banco de dados e vai devolver. Tudo ok, cliente, tudo ok. Então, assim, é meio que você traçar toda a sequência do que vai acontecer, né? Nesse caso aqui, deu tudo bom aqui. Procurou, né? E aqui não estava cadastrado e cadastrou o cliente. Se fosse o caso do cliente já existir, tinha que ter uma mensagem aqui, cliente já existe. E aqui o componente de negócio voltar para o cliente e dizer assim, você já está cadastrado, não precisa cadastrar novamente. Né? Então, o diagrama de sequência, eu particularmente acho muito importante, porque ele vai mostrando toda a trajetória, no caso aqui deu tudo certinho, né? Seguiu toda a sequência, o cadastro do cliente, o componente de negócio foi, voltou, grava esse cliente, foi novamente e voltou, deu tudo ok, cliente cadastrado. Então, é bem importante o diagrama de sequência, na minha opinião, além dos de caso de uso, é um dos mais importantes, porque você vê toda a estrutura acontecendo, todo o seu sistema funcionando, pelo menos no ML você vê as coisas funcionando, e daqui você vai partir para implementar, né, mas assim, é bem interessante o diagrama de sequência também. Tá? Então, gente, eu só fiz um apanhado geral desses 5 tipos de diagramas do ML. Repito, não vou entrar em mais detalhes, porque eu e Gabriel, a gente não vai cobrar o ML de vocês. Eu estou só, assim, relembrando que existem. Eu não sei como é que vai ser a dissertação de cada um de vocês, mas se precisar de um ML em algum momento, lembre que, pelo menos, esses 5 são bem importantes, na minha opinião. Os de caso de uso e de sequência, de classe, que é o início de tudo, né? Eles são bem importantes para ajudar você a mapear o seu sistema antes de você partir para a implementação. Então, não vamos abordar aqui nessa disciplina, tá? Mas, assim, pensem que se vocês precisarem nas suas pesquisas, tem muito diagrama que ajuda muito as pessoas, muito mesmo. Diagrama ML é meio que o queridinho e não vai como o outro, nem morrer nem tão cedo, tá? E aí, gente, eu não sei se já ouviram falar nesse camarada, chamado SysML, né? O que acontece? A modelagem UML, ela é uma modelagem orientada para software, né? Eu estou pensando aqui em desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistema, requisitos, que é o que cada usuário vai fazer. Ela é o ML voltada para software. Mas pode ser que você precise também mapear componentes que não sejam software. Pode ser que você precise mapear aqui, ó, hardware, informação, processo, pessoal, instalações, vocês precisem mapear, não sei, né, mais do que o software. Então, para isso, a UML não é suficiente. Não é suficiente, porque a gente está falando aqui, caso de uso, ator, relacionamento, nem está no mundo do software aqui. Mas, de repente, você precisa mapear instalação, precisa mapear hardware. A UML, ela não é satisfatória para isso. Então, diante dessa deficiência da UML, surgiu esse camarada aí chamado SysML, né? Que é como se fosse a linguagem de modelagem do sistema como um todo. Não só do software, mas de toda a estrutura, né? Por trás do software também. Se for a parte de hardware, de pessoal, de tudo. Então, o SysML, ele suporta toda a pegada do ML, suporta muita coisa do ML, e ele tem esse plus, né? Ele tem esse a mais que ele pode conter informações extras, se assim você precisar.
Nós não vamos abordar aqui XML, porque talvez vocês nem precisem. Vamos falar aqui de XML, como é que é a modelagem XML, como é que são os componentes, os quadradinhos, e talvez nem dê certo. Então, assim, só estou citando mesmo, tá, pessoal? Saibam que existe essa modelagem extra, enquanto a UML é mais orientada para software, a XML ela é bem mais geral, ela trata seu sistema, não só o sistema computacional, mas todo o sistema envolvido, né? Toda a empresa ou todo o hospital, seja lá o que for, tá? Então, conheçam, né, XML, que é esse tipo de modelagem que é um plus, é um a mais, né, que ele reutiliza muito o conceito da UML, muita coisa ele vem da UML, mas ele também está preparado para esse a mais, se alguém precisar desse, não só de software, precisar desse extra, digamos assim, né? Então, assim, existe esse XML, mas nós não vou abordar aqui porque talvez vocês nem precisem, eu vou ficar falando e vocês nem vão usar em canto nenhum, né? A quem está muito na computação, que é o que a gente está trabalhando, tá bom? Então, não vou abordar o XML por esses motivos. Pessoal, alguma dúvida até agora sobre o ML ou um pouquinho sobre esse XML? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Revisão da graduação. Gente, e aí, Gabriel pediu para falar um pouco. Eu caí? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém me deu um sinal? Opa, estamos sim, professor. Sim. Eu tenho medo de cair a conexão, eu tô aqui falando e pronto. E aí, pessoal, quando eu estava conversando essa disciplina com o Gabriel, ele fez, Angélica, vamos entrar um pouquinho nessa parte de interface humano-computador. Por quê? Vou já explicar por quê. Você sabe que se eu pegar qualquer coisa agora, ou um dispositivo móvel, ou um site, ou um sistema desktop, se o negócio estiver muito feio, feio mesmo, vou falar de coisa feia, mal organizado, cores não me agradam, então eu não vou me interessar por aquilo, né? Então, assim, eu estou falando só por enquanto de interface, de beleza, eu vou falar de mais coisas daqui a pouco. Então, assim, dependendo de como você construir o seu dispositivo móvel, ou o seu site, ou o seu portal, ou o seu sistema desktop, você tem que se preocupar, sim, com essa interface humano-computador. Então, todos vocês, meus amigos, que vão desenvolver qualquer coisa, além de toda a parte de requisitos, de análise de requisitos, de licitação, documentação, o ML, seja lá o que vier de engenharia de software, engenharia de requisitos para vocês. Vocês, por favor, vocês se preocupem também com isso, com a interface humano-computador. Por que eu estou falando nisso? Porque estudar interfaces. Então, assim, é necessário estabelecer o mínimo de alguém acessar o seu sistema e ela ter conforto no acesso, ela se sentir agradável ao acessar seu sistema, não é uma coisa cansativa. Uma vez eu fui ver um site que o cara botou o fundo azul e a letra, não, desculpa, o fundo preto e a letra azul escuro. Gente, era péssimo, porque não tinha contraste algum, então para ler foi uma luta, porque o cara ali ele não se preocupou nem um pouco com interface. Então, por que se preocupar com interface? Além de beleza, beleza mesmo, também tem a parte funcional, tá? Se for uma coisa muito tosca, muito esdrúxula, se você não se preocupar com essa parte também de agradabilidade, você pode ter o melhor sistema do mundo, ele não vai atrair, ele não vai agradar. Por quê? Porque eu preciso de conforto quando eu for ver o seu site e o seu dispositivo, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ter desempenho, tem que funcionar, ok. Eu quero um sistema funcional, ok. Mas eu também quero um sistema agradável de ver. Um sistema que não me canse, que não fique doendo a minha vista, né? Então, é importante, por favor, todos vocês que estão fazendo o mestrado de vocês, vão desenvolver alguma coisa. Se vocês vão desenvolver alguma coisa ou não, preocupem-se também com a interface, porque é importantíssimo ter algo confortável, tá? Algo, além de funcionar, o sistema rodando, beleza, é o meu mestrado aqui, mas algo confortável, visualmente confortável de se ver e de interagir, né? Então, muitas vezes, gente, a qualidade da interface determina se os usuários aceitam ou recusam o sistema. No mercado, né, nessas empresas grandes aí, uma Microsoft, essas Google, essas empresas grandes, vocês veem que a Google, vez por outra, muda a carinha delas, ali todo o estudo que elas fazem, né, de interface, de não cansar os olhos, todo estudo, de vez em quando vocês percebem que a Google muda a interface dela, porque é um estudo sério, né, entre até ciências sociais, de estudo de sociologia, para ver o que é que vai agradar mais as pessoas. Então, a interface, ela pode ser o sucesso ou fracasso de alguma ferramenta ou de algum mercado. Então, por favor, meus amiguinhos, todos vocês, seja lá o que for fazer, preocupem-se com a interface. Importantíssimo, não façam qualquer coisa, porque pode ser o mais funcional e organizado possível. Se não for uma coisa atraente, confortável, visualmente agradável,
Você perdeu aí muita coisa, porque não vai atrair muita gente, né? Então, o que é o conceito de interação, né? Interação usuário-sistema. Então, você imagina que tem um usuário qualquer, né? Esse usuário acessa a interface, é essa que eu estou falando, que tem que ser amigável, tem que ser agradável. Essa interface, tá tudo junto, né, gente? Quando eu faço a interface e aplicação, isso aqui é meu sistema computacional. Então, vocês estão vendo aqui a interface e a aplicação juntas, mas o usuário ele acessa a mesma interface, né? Quando eu pego o meu celular, que eu vou mandar um WhatsApp para alguém, eu vejo aquela interfacezinha do WhatsApp, aquele verdinho, aquela maneira de digitar e mandar, e tem o check que deu tudo certo, então eu acesso a interface. Por mais que por trás está rodando a aplicação, o WhatsApp conseguiu ver o que eu digitei, já mandou para alguém, se alguém recebeu, mas eu mexi mesmo com a interface do WhatsApp no meu dispositivo móvel, né? Então, por isso que essa interface tem que ser interessante. Se o WhatsApp fosse mal feito, ele não fazia o sucesso que ele faz, tá? Então, o usuário acessa a interface está ligada com a aplicação, é quem tudo funciona, mas é quem conversa com o usuário realmente é a interface. E aí, o processo de interação é justamente isso, a ida e a volta. Sou eu agir com minha interface, sou eu pegar meu WhatsApp e mandar uma mensagem, por exemplo, e quando eu recebo alguma coisa, eu estou interpretando, eita, apitou, recebi alguma coisa aqui no WhatsApp, vou ler, né? Então, esse processo aqui de tanto eu mandar alguma coisa para o meu celular, ou meu computador, e eu receber alguma coisa, isso aqui é a interação. Eu estou interagindo, não é? No momento com o meu celular, nesse meu exemplo que eu estou dando. Então, é esse meio de campo aqui, tá, gente? A interação é a ação de eu ir para o computador e a interpretação, o computador devolver alguma coisa para mim. Estou interagindo com alguma coisa ou com alguém, né? Então, qual é a ideia do IHC? Interface homem-computador. Gente, eu não sei se vocês cursaram isso na graduação, mas o Brasil inteiro, hoje, a disciplina de IHC, se não for optativa, já chega a ser obrigatória, né? Interface homem-computador é uma disciplina preocupada com tudo isso, com design, avaliação e implementação de sistemas computacionais agradáveis para o ser humano, de modo que o ser humano consiga interagir, né, de maneira mais tranquila possível, sem ser nada muito feio. Aqui na graduação, não sei falar da UERN, mas aqui na graduação da UFES, a gente tem a disciplina de IHC, né, com o professor Bruno, e ele passa a disciplina todinha falando sobre isso, como desenvolver um sistema agradável, ele dá uma aula só sobre paleta de cores, quais são as cores que devem ser, né, ser usadas para determinado assunto, cor para acalmar, cor para chamar a sua atenção, né, então, assim, é a disciplina só falando quais são as técnicas e métodos que você deve aplicar para fazer o sistema o mais agradável possível. É bem interessante essa disciplina de Bruno na graduação aqui da UFESA. Então, existem alguns conceitos importantes de IHC, gente. Por exemplo, conceito de design, né? Aqui nós temos 3 cadeiras, as 3 servem para se sentar, né? Elas têm a mesma função que alguém sentar-se, né, e descansar um pouco, mas só que o design dela, se vocês verem, é totalmente diferente. Então, o design é o quê? É o desenho mesmo, né? O que a gente vê, quem te olha, quem te vê. Então, o IHC, lógico, ele se preocupa muito com o design do produto. Então, você vê que essa cadeira aqui é bem mais moderna. Eu acho feia, eu não queria ela na minha casa, mas ela é moderna, tá? Essa aqui é mais uma cadeira mais padrão. E aqui é a cadeira, sei lá, por exemplo, uma cadeira de escritório, não sei. Hoje em dia tem cadeiras lindas, essas cadeiras do gamers, aí o povo que joga, né, esses games, cada cadeira linda. Então, assim, todas têm o objetivo de uma pessoa se sentar, né? Mas cada um tem seu design bem apropriado. Então, primeiro conceito importante do IHC, design, desenho mesmo. Como é que você vai desenhar o seu aplicativo? Como é que você vai desenhar o seu site? E aí, como vocês falaram umas 2 aulas atrás, o Figma ajuda muito nisso. Aquela ferramenta Figma, você já pode desenhar um pouco. E não gostou? Já pode ir mudando, né? Você vê o design, o desenho do que vem pela frente do seu sistema, do seu aplicativo, do que quer que seja, tá? Outro conceito importante que vocês principalmente, devem pensar para o sistema de vocês. Contexto de uso. O que é o contexto de uso? É todo o ambiente envolvido. Você vai desenvolver o sistema, você tem que preocupar com o usuário que vai acessar seu sistema, de que maneira ele vai acessar, se vai ser no computador, se vai ser no celular, se vai ser alguma coisa que você instala no computador dele ou vai ter que ter internet, né? Então, o contexto de uso é todo o ambiente, até aqui, ó, o ambiente físico, social e cultural necessário para que o seu sistema rode direitinho.
né? Então, você não pode se preocupar apenas com o desenho, isso é uma das preocupações, você também tem que se preocupar com o todo, com o contexto. Se eu estou desenvolvendo um sistema para o hospital, eu tenho que pensar que ele vai ser executado no hospital, né? Em computadores, acredito que fixo, talvez o médico queira acessar do celular também, eu tenho que pensar no sistema para o computador da secretária, ou para o médico que queira acessar rapidinho, então você tem que pensar em todo o contexto de uso que a sua necessidade, né, pede. Então, isso aí tem ela tudo em consideração também. Os usuários que vão usar, né? Então, você tem que pensar em toda a estrutura que você tem que ter ciência para poder o seu sistema funcionar direitinho, né? Tem que ter todo o contexto de uso bem claro na sua cabeça. Interação também, isso também que é importante. Hoje em dia, gente, a maioria dos sistemas, eu não vou nem falar em porcentagem, mas eu acredito que 90% ou mais tem que ter alguma espécie de interação, né? Então, se o usuário apenas abrir um site e se for para preencher um formulário, já é interação, ele está interagindo. Interação necessariamente não é só conversar. Eu estou interagindo com vocês nesse momento. Eu estou aqui tagarelando e vocês estão me ouvindo, estão me escutando e está tendo interação nesse momento unilateral, mas está tendo, não é? Se vocês precisarem, aqui nós somos mais ou menos isso aqui, ó. Nós somos parceiros de discurso. Se vocês precisarem, vocês me interrompem, a gente vai conversa, a gente interage. Mas também, se a pessoa for sentar só preencher um formulário, também é espécie de interação. Unilateral, mas é. Né? Ele sentou, preencheu um formulário, no final o formulário vai dar, ok, cadastro feito com sucesso. Né? Então, interação é o momento de você pegar o seu mouse, ou pegar o seu teclado e você interagir, ou pegar o celular e você interagir com o seu sistema de acordo que você queira. No mundo que a gente está hoje, gente, pouquíssimos são sistemas em que você só é o receptor, que você só lê. Às vezes é um site que você lê, você pegou um assunto, leu, tudo bem, é um site consultivo, você consultou e leu, mas geralmente sistemas que precisem de pessoas, né, tem que ter interação. Eu tenho que interagir com aquele sistema de alguma maneira. Na hora que eu vou comprar uma coisa no Submarino, por exemplo, então o Submarino, ele pede que eu coloque o que eu quero comprar no carrinho, como é que vai ser a forma de pagamento, qual é o endereço de entrega, então isso é uma espécie de interação. Eu estou interagindo com o site Submarino, pode ser que do outro lado não tenha ninguém, que não tem, né? É um sistema que ele quer os meus dados para poder efetuar uma compra e a entrega do produto na minha casa. É uma interação. Então, interação, o mundo está repleto de interação hoje. Está todo mundo interagindo e está acontecendo muito rápido até essas interações, né? Interface, também é isso que a gente tem que falar. Então, lembrando, design, contexto de uso, interação e interface. Gente, a interface é importantíssima também, porque é o que o usuário vê, né? É aquela telinha que ele vê. Por exemplo, aqui é a interface do Windows, a maioria das pessoas pode ter no seu computador. Se você preferir o Linux, quando você abre, está lá a interface do Linux. É o que a gente vê, né? Não sei nem se esse computador está prestando, mas a interface que eu estou vendo é essa. Esse é o tipo de interface. Esse aqui são aqueles óculos, a Google até tem um, né? Que eu esqueci o nome. E que o cara, ele botou o óculos, e na hora que ele está mexendo nem sei que mais que danado é isso. Essa geometria matemática aí, ele já está vendo figuras diferentes, né? E às vezes, quando ele pode, às vezes, combinar uma figura com outra e já gera outra figura. Então, assim, é um tipo de interface que ele está vendo. O óculos permite que ele acesse diferentes combinações, diferentes, né, figurinhas aí com óculos. E esse aqui também é bem interessante, não sei se já viu isso, é realidade virtual, não é? Isso aqui, esses bichinhos aqui, eles não existem, esses quadradinhos, eles não existem, de acordo com o que você vai tocando, é uma espécie de holograma, né? Isso aqui não é um quadradinho físico, é uma projeção, digamos assim, uma espécie de holograma que apareceu na mesa, e de acordo com o que vai tocando, vai aparecendo holograma. Isso aqui é usado muito com criança. Onde é que é o quadrado? A criança aperta no quadrado, o quadradinho aparece na frente dela. E o que é um círculo? Ela aperta no botão círculo, o círculo aparece na frente dela. Então, assim, é uma interface também, que a parte de realidade virtual, realidade aumentada, gente, cada interface você fica impressionado. Eu não sou muito da área de jogos, eu não gosto muito de jogo, mas os meus alunos de graduação, que jogam muito, nossa, uma vez eles me mostrando qual é a interface dos jogos, é uma coisa assim de cair o queixo. A quantidade de jogo bem feito, bem implementado, com a interface, assim, muito bem feita, é impressionante. Então, assim, então é isso que eu estou conversando aqui. Não é só funcionar,
é funcionar e ainda funcionar bem, ainda funcionar bonito. Por exemplo, tem um jogo, eu não vou saber que jogo é aquele, não. Vocês, homens, devem me ajudar. Tem um jogo que é simulando um jogo de futebol. Tem até os avatares, tem o Lionel Messi, tem o Neymar. Nossa, gente, eu não sei que jogo é aquele, não, mas o jogo é muito bem feito. Porque vai o jogadorzinho correndo mesmo, as perninhas balançando, e pega a bola e chuta para o outro lado e tudo. O meu aluno me mostrou isso muitos anos atrás. Como aquilo é bem feito. Então, além daquilo funcionar, né, de quando bater a bola, se bater no gol, é gol, né, o programa tem que reconhecer que aquilo é um gol, ainda tem toda aquela parte, interface gráfica ali, a computação gráfica é muito impressionante. Então, interface, quem gosta dessa área de jogos, por exemplo, é uma das áreas que estão dando mais dinheiro na computação, né? O jogo funcionar e ainda ter uma interface boa e atraente para os futuros usuários. Então, interface, gente, é importantíssimo. Por isso que eu estou falando esse assunto com vocês. Seja lá o que vocês vão desenvolver, preocupe-se com design, com interface, preocupe-se com tudo isso, tá bom? E também tem que você... Pode falar. Pronto, com licença. A senhora falou acerca das interfaces, né? Eu tenho um amigo que ele se formou, inclusive, ele é mestre no mestrado da UERN também. O jogo que ele fez foi uma plataforma, ele trabalhou com robótica, e ele tinha algumas placas distribuídas, os alunos, era para alunos autistas o jogo, crianças autistas. Então, quando as crianças, elas visualizavam através da realidade virtual, algumas eram setas, se eu não estou enganada. Tinha um jogo na frente delas, que ele tinha construído, e tinha algumas setas que elas visualizavam através de óculos, né, de realidade virtual. Aí foi bem interessante, porque, como a senhora falou, a questão da preocupação, ele teve que se preocupar, além da interface, teve que se preocupar também com o público-alvo dele, né, que eram crianças autistas, então não era qualquer tipo de interface, não era qualquer tipo de interação que iria agradá-los. Exatamente. Exatamente. Quem é esse aluno do Criança Autista? É Alexandre Caetano. Ele foi orientando do professor Rommel. Eu acho que nesse trabalho foi muito bem feito, o trabalho dele. Exatamente. Você já falar sobre o usuário, você já me ajudou. A parte de definir o perfil do usuário é importantíssimo para definir a sua interface. Exatamente. Muito obrigada. Quem falou? Foi a Edjane de novo ou quem foi? Fui eu, Edjane. Estou começando a conhecer a sua voz, viu, Edjane? Que eu não estou lá no chat. Exatamente, Edjane. Se preocupar com o usuário é importantíssimo. Vou já entrar a falar sobre isso. É importantíssimo para você fazer uma interface que seja condizente com aquele usuário. E vou já falar sobre o TikTok, que é pouco mesmo que eu faço sobre o TikTok. Como é interessante a pegada do TikTok, que foi que eles fizeram. Outro conceito importante, gente, que eu acho esse bem legal também, é o affordance. O que é esse conceito? É o conceito de você olhar para alguma coisa e você já saber o que você deve fazer. Por exemplo, se você olha para uma porta dessa, você pode nem conhecer essa porta. Essa porta nem é muito comum aqui no Brasil, no exterior ela é bem comum. Mas, pelo fato dela ter essa alavanca, o seu impulso é de ou baixar a alavanca ou de subir, né? Então, o que é o affordance? É o fato de você olhar, você já ter mais ou menos a ideia do que você vai fazer. Se você olha uma maçaneta de uma porta, a sua ideia é abrir a maçaneta para poder abrir a porta. Então, botão vermelho geralmente é para rejeitar alguma coisa ou pedido de socorro, né? O I agree, eu concordo, isso aqui está bem na cara. I agree, eu concordo, então você está concordando com alguma coisa. Mas o mais interessante é esse aqui. Se alguém ligar para mim, o Austin Powers está ligando, aqui não tem nada, o que é rejeitar e o que é atender. Mas só pelo que a gente já conhece, quem já está treinado, o verde vai ser ok, atenda, e o vermelho é o rejeitar. Então, o que é o affordance? Não tem nada escrito, aqui ali, mas só o fato de você olhar para o desenho, para a figura, para a maçaneta da porta, você já sabe o que você tem que fazer. Maçaneta, você tem que, no mínimo, que mexer nela para abrir a porta. O vermelho, geralmente, rejeição. O verde, aceitação, né? Então, o affordance é isso, é você pensar, se você precisar, de conceitos que o usuário nem precisa ter uma explicação. O próprio conceito já é autoexplicativo, né? De você olhar para esse conceito, eu sei que botãozinho vermelho é perigo, né? Não. Enquanto o verde, tá tudo bem, tá tudo ok, vamos aceitar que vai dar certo. Então, a affordance é isso, a própria imagem, ela mesmo já diz o que é que ela significa, né? Então, você também pode usar muito isso na interface de vocês, pode usar isso bastante, tá? Gente, eu achei isso aqui, eu vou passar para vocês, depois peguem isso, esse slide que eu vou botar no cigarro, peguem isso aqui é muito interessante. Eu vou ter até o link para vocês verem, não deixem de ver não, que é bem legal. O que acontece? Eu vou só resumir, mas vejam que vale a pena.
Isso aqui é na Suécia, Estocolmo, capital da Suécia. E o que estava acontecendo? Existe a escada rolante e existe a escada normal. Nesse momento, ela está com as teclas de piano, mas não era assim, ela era a escada normal. E aí, todo mundo, o pessoal preferia ir pela escada rolante. E a Suécia, o governo da Suécia, país desenvolvido, né, querendo incentivar as pessoas a subirem pela escada, a escada comum, até mesmo fazer exercício, para poder você não ficar tão sedentário pela escada rolante, simulou, se você ver aqui, simulou as teclas de um piano, né? E embaixo dessas teclas, assistam o vídeo que tem mostrando bem direitinho. E embaixo dessas teclas existe som. Então, eu não sei porque eu não sei de música, mas, por exemplo, essa tecla dó, ré, mi, fez bem certinho. Então, na medida que a pessoa pisava num determinado degrau, saía um som, né? E aí, no vídeo, é muito legal que as pessoas, depois que o governo da Suécia colocou isso aqui, essas teclas simulando o piano, e com som embaixo, quando você pisava, realmente o som saía, muitas pessoas preferiam ir pela escada, olha o atrativo, pela escada com o piano começa a tocar, conforme você vai pisando, começa a tocar, do que ir pela escada rolante, que não oferecia som algum. Então, vou botar esse slide lá no cigarro. Não se esqueça de ver esse vídeo, não. É muito legal. Tem um menininho que ele sabe tocar, ele vai plim, plim, ele vai subindo as escadas e vai tocando já uma musiquinha, porque ele sabe tocar piano, e ele vai e toca a musiquinha que ele prefere aí na escada. É muito legal esse vídeo. Então, é o quê? Uma affordancy. Ninguém disse nada, mas o pessoal viu que isso aqui simulava as teclas de um piano e quando movimentava, no caso, quando pisava, saía um som igual ao piano. E foi muito interessante isso. Existe até hoje esse piano lá na Suécia e o governo atraiu bem as pessoas a usarem o piano e não subir na escada rolando. Então, depois veja esse vídeo que vale muito, muito a pena. É bem legal, realmente. Pequenininho, 3 minutos, mas é bem bom, tá? Vamos lá, vou pegar o gancho agora de Adjane. Então, tudo bem. Angélica, eu estou entendendo. Não preciso me preocupar com o IHC, vou desenvolver um sistema, né? Preciso me preocupar com tudo isso, com o design. Se for o caso, eu boto um pouco de affordancy também, esses botões autoexplicativos. Então, preocupar com isso tudo. Ok. Mas aí, você tem que pensar em algo. Quem é seu usuário, né? Até peguei isso que eu achei muito engraçado. Seu usuário, o que estudam? Qual idade? O que fazem? Como vivem? O que eles sabem hoje no Globo Repórter, né? Então, é como a Diana acabou de dizer, o amigo dela, o usuário desse mestrado do amigo da Diane, era criança autista. Então, ele não tinha que se preocupar se era um adulto que estava usando, se era um idoso. Não, o perfil do usuário dele era uma criança autista, tá? Então, qualquer sistema que você for fazer, pessoal, você tem que se preocupar com o seu usuário. Vou já falar do TikTok, tá? Você tem que preocupar quem é o seu usuário. Se eu vou fazer para o sistema do hospital, então quem vai usar meu sistema são a secretária do médico, as enfermeiras, os próprios médicos, né? Eu tenho que saber quem são os usuários que vão usar meu sistema. Importantíssimo, tá? E aí, tem algumas etapas para facilitar um pouco como é que você vai definir seus usuários. Então, o que eu vou falar aqui, existem várias técnicas de definição dos requisitos dos usuários, tá, gente? Eu vou falar aqui de perfil e de personas, mas não existe só essa, existem outras técnicas, existem umas 5 ou 6 a mais, mas eu e o Gabriel escolhemos perfil e personas porque é bem interessante, é bem legalzinho a ideia do perfil e personas. Então, o que eu vou explicar aqui é perfil e personas, tá? Qual é a ideia? Você primeiro tem que definir os seus grupos de usuários. Então, por exemplo, se eu estou fazendo para o hospital, então, quem são meus grupos de usuários? São os médicos, são as atendentes que ficam ali na entrada do hospital, talvez enfermeira, não sei se enfermeira vai ser um grupo de médico, não sei ainda, né? Você tem que definir quais são os seus grupos de usuários, tá? E depois de você definir seus grupos de usuários, você tem que listar quais os atributos que você vai definir para cada grupo. Então, por exemplo, suponhamos que eu listei médico, então eu tenho que saber qual é o tipo de especialidade do médico, para que eu listei alguns aleatórios, tá, gente? Depende muito do seu contexto, né? Então, eu vou ter que idade, função, sexo, nível salarial, estado civil, se for na educação, qual é o título, máximo, enfim, essas coisas que você tem que qualificar. Então, primeiramente, você define seu grupo de usuários, pode ter mais de um, no caso do amigo da Edjane, só tinha criança autista, mas dependendo do seu sistema, pode ter mais de um, não tem limite para isso, e para cada grupo de usuário, você lista os seus atributos que você quer saber de cada um desses grupos. Então, o médico, eu quero saber a especialidade do médico, mas a atendente que vai usar ali no sistema, eu não preciso saber qual é a especialidade dela. Eu quero saber se ela sabe um pouco de computação, por exemplo, já que ela vai usar um sistema computacional. Então, você define sua lista de atributos de acordo com o seu grupo de usuários, tá? Então, a primeira coisa a ser feita é isso. E aí,
Vocês fazendo isso, definindo os grupos de usuários e definindo os atributos, você vai traçar o perfil de cada usuário do seu grupo, né? Então, como no meu caso, médico, a atendente, vou botar enfermeiro também. Então, eu tenho aqui 3 grupos. Vou definir meus atributos para esses 3 grupos. E aí, eu vou traçar o perfil do usuário, né? Depois que eu defino meus 3 grupos, meus atributos, eu vou... Aí você pode dar os atributos que você quiser, certo? E você vai consultar esses usuários, né? Vai perguntar, ou você bota um formulário, eles respondem, devolve, você vai coletar todos os dados do seu usuário, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão organizar as coisas, vão agrupar, certo? Então, por exemplo, vou pegar a categoria médico. Eu gosto mais de coisa de educação do que de médico. Vamos por aqui na educação, que é melhor. Vou pegar essa vida real que nós estamos. Quando a pandemia começou, julho a agosto do ano passado, a UFESA, vou falar da UFESA, que é o mundo que eu vivo, tá, gente? Não sei da UERN. A UFESA se propôs a comprar, acho que era dar R$ 1.500 para aluno, que era muito pobre, para esse aluno comprar um computador para poder ter aula online. Algo nesse sentido. Quando foi agosto, setembro do ano passado, a UFESA lançou um formulário para mais de 2.000 alunos que a UFESA tem, olha, 2.000, mais de 16.000 alunos que a UFESA como todo, né? Claro que não dava para dar dinheiro para todos, e aí tinha uma consulta, né? Se você tinha internet em casa, se você morava com seus pais, se você morava na zona rural, na cidade, tinha várias perguntas feitas nesse formulário que a UFESA mandou para todos os alunos, e eu acho que só 2.000 alunos foram contemplados. A UFESA não tinha dinheiro para dar uns 16.000, mas os 2.000, digamos assim, mais humildes, mais pobres, ganharam R$ 1.500 da universidade para comprar um computador, para poder pagar a internet. Então, o que foi que aconteceu? Quando a UFESA fez esse estudo, com 16.000 alunos, por exemplo, ela teve que categorizar. Tantos por cento de aluno mora na casa dos pais. Tantos por cento dos alunos têm internet em casa. Tantos outros por cento tem celular, mas não tem internet. Então, a UFESA teve que categorizar isso, ela teve que fazer um agrupamento das informações, para daí ela tirar um perfil. Quais são os 2.000 alunos, baseado nesse agrupamento que eu estou fazendo, que são os 2.000 alunos que eu vou dar dinheiro para comprar alguma coisa, tá? Então, pegando esse exemplo da UFESA, trazendo aqui para a nossa aula. Então, assim, depois que você traça, você decidiu os atributos, perguntou a todo o pessoal, a todos os usuários, quem são os seus atributos, depois você vai ter que categorizar, né? Tantos por cento dos médicos dão plantão, outros tantos por cento dos médicos não querem dar plantão, outros tantos, você tem que categorizar tudo isso que você coletou dos seus usuários, tem que categorizar mesmo em porcentagem, ou alguma espécie de cluster, né, de agrupamento, você tem que organizar o seu usuário, principalmente a maioria. No caso aqui da UFESA, a maioria eram pessoas que, no caso, qual era o estudo de caso, né? O contexto do estudo de caso. Eram alunos que não tinham condições de comprar um computador. Então, aqui, focou mais o quê? Naquele aluno muito humilde, que a família tinha menos de um salário mínimo de renda, então vão dar o computador para esse menino aqui, né? Então, assim, repito, você decidiu seus grupos de usuário, você fez aquela lista de atributos, consultou a galera, e depois da consulta, você faz essa porcentagem aqui. Tantos por cento foi assim, tantos por cento foi assado, tantos por cento é característica X, outros por cento é característica Y. Isso é importantíssimo para você traçar o seu panorama, tá? Então, depois que você traçar o panorama, você vai focar nos grupos que tem mais usuário. Então, é isso que eu vou falar muito. Você tem que olhar para a regra e não para a exceção. E aí que entra a parte do TikTok. Qual foi a pegada do TikTok? Quando fizeram o TikTok, fizeram toda essa análise do perfil do usuário e tudo, a ideia era atingir os adolescentes. A ideia é que o TikTok bombasse com os adolescentes, que os adolescentes interagissem muito, tem muito adolescente desocupado, que a gente sabe que tem, e que eles passassem o dia no TikTok, fazendo um videozinho, e cantando, e dançando, aquelas dancinhas e tudo. Então, quando fizeram o TikTok, o estudo que eles fizeram era que 90% do TikTok fosse usado por adolescentes. E é o que acontece hoje. Hoje, parece que 2% do TikTok são idosos, muito pouco,
Adulto também é muito pouco, mas 90% do TikTok são os adolescentes, realmente. Então, foi isso que aconteceu. Quando eles traçaram todo o perfil do usuário, que era para usar um programinha de dancinha, de fazer, né, fazer aquelas marmotinhas lá do TikTok, eles focaram na maioria. O meu usuário é um adolescente, vou fazer um sistema para adolescente. Se tem idoso usando, se tem adulto usando, não interessa. Eu tenho que focar na grande maioria, tá? Então, o perfil do usuário... Pode falar, pode falar. Eu acho que você usa o TikTok. Rapaz, Maricela, eu vou ser sincero, eu usei ano passado, no começo da pandemia, eu tenho um sobrinho de 8 anos, e o menino fazia, bora, tia Angélica, ser TikTok, mas eu me enjoei daquele negócio com 15 dias. O negócio chato. Não, Juro, Maricela. Eu me lembrei que você fez uma dancinha em uma das aulas lá. Fiz. Quem quiser me seguir no TikTok, Angélica F. Castro, mas também nunca mais botei nada, porque eu me cansei daquele trem, mas eu fiz uns vídeos engraçados, depois vejam lá que é engraçado. Angélica, a TikToker mais seguida, ela em 2019 tirou 4 milhões de dólares só com os recursos de lá. Vale, nossa senhora, vamos ganhar dinheiro, minha gente, que é quem tá fazendo aqui, estudando. Ela tem 100 milhões de seguidores lá. Quem é essa fulana? Deixa eu procurar o nome dela aqui, eu boto no chat. Tá, aí eu sabia que o TikTok dava tanto dinheiro assim. Gente, pois você vê como são as coisas, né? Então, o TikTok tem muita grana. Se tá dando 4 milhões para uma pessoa, então o próprio TikTok tem muita grana. É muita grana. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Quando vocês for traçar o perfil do usuário, que eu vou pedir isso aqui até o final da aula, vocês têm que focar na maioria. Na maioria. Não olhar para a exceção, você tem que olhar para a regra, tá? E aí, definido o perfil do usuário, eu trouxe um exemplo aqui de perfil. Isso aqui, ó, olha o perfil que eu achei. Alguém fez tudo isso antes, né? Definiu quem são os grupos de usuários, listou os atributos que todo mundo tem que responder, né? E depois categorizou. Na hora que categorizou, saiu isso aqui, ó. Eu nem sei quando é que era, formador de curso. Então, ó, 47% era do tipo A, 43% do tipo B. 7 professores do tipo A, 8 do tipo B. Faixa etária, o tipo B, o pessoal um pouco mais velho que do tipo A. Quanto tempo a pessoa era professor, aqui de 5 a 10 anos, 10 a 15. Então, depois que fizeram toda a consulta aos funcionários, aos coordenadores, é que categorizaram, tá? Então, traça em categoria. E aí, você vai olhar para a grande maioria, tá? Então, você vai olhar, nesse caso, eu vou fazer o perfil, eu vou olhar mais o perfil A ou o perfil B. Perfil A, que 47% está no perfil A. Não, professores, então tem mais pessoas do perfil B, né? Então, eu tenho que começar a pensar quais são os perfis que mais vão me ajudar a fazer o meu programa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá beleza? Obrigada. Então, repetindo, o perfil, gente, é onde você categoriza, certo? E você vai olhar para a maioria, Então, nesse caso aqui, ó, 4 é o quê? Opinião sobre o sistema. 5 adora, 1 odeia. Então, que 4, o pessoal do B odeia mais do que o pessoal do A. Aqui, o que todo mundo acha útil, aqui tá igual, aqui, o pessoal do B parece que é mais chato, né? É mais ineficiente que o pessoal do A. Pergunta, se eu for olhar só para cá, eu tenho que olhar para que perfil? O perfil do pessoal do A ou o pessoal do B? Quem chuta? Ninguém chuta. Como é, professora? Repita, por favor. Ó, eu estou dizendo aqui a vocês, quando eu traço o perfil do usuário, eu vou categorizar em porcentagem, tudo, e no final, eu vou olhar para o perfil onde tem a grande maioria. Eu vou olhar para a maioria, certo? Olhando para cá, só para essa tela aqui, eu vou olhar mais para os coordenadores do tipo A ou do tipo B? Para essa tela que está aí online. Por quê? Mais gente. E que mais? Olha aí o resto dos atributos. Eu diria que é pelo fato de que aqui ele aprende fazendo busca na web. Sim, lá embaixo, né? O pessoal, como é do A mais novo, 40 anos é um pessoal mais moderno. Mas é do A também, porque é mais gente e também eles são, isso, é o pessoal mais... Tudo alto, né? Hein? Constante, experiência alta. Entendeu? Então, quando você for montar seu sistema, você tem que olhar mais o pessoal do tipo A, que é um pessoal mais experiente, que vai mais atrás. Você não tem que se preocupar com o povo do tipo B, que não tem muito interesse, que tem menos experiência. Tem que procurar o pessoal do tipo A.
O que eu quero dizer é, vocês têm que focar onde o usuário é a maioria. Você vai fazer um trabalho para médico. A maioria dos médicos não tem experiência com computação. Então, você vai ter que focar no sistema para esses médicos que não têm experiência com computação. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer a vocês. Traçou o perfil dos usuários, você organizou em porcentagem, é mais nesse atributo, é menos desse. Vocês têm que olhar para a grande maioria, não para a exceção. O TikTok olhou para os adolescentes, que era a maioria deles, não para a exceção, que são os idosos ou os adultos que se cansaram rápido, tá? Para a grande maioria. Então, o primeiro passo, definir o perfil, que é você definir a grande maioria desse estudo que você acabou de fazer. Você consultou várias pessoas, você consultou vários professores do PPGCC, o PPGCC tem 20 professores, você consultou vários, 13 tem um perfil, 7 tem outro. Você vai olhar para os 13 que tem esse perfil, tá? Vocês têm que olhar para a maioria. Então, uma vez decidido o perfil, que é a maioria, você pode fazer a sua persona. E é isso aqui que eu achei muito interessante. O que é a persona, gente? É um personagem fictício, em que você vai simular alguém que pertence ao seu perfil majoritário. Vamos, por exemplo, para os nossos exemplos. Suponhamos que eu fiz uma consulta com 100 pessoas. 100 que é um número bom de fazer a conta. Nessas 100 pessoas, 53% mulheres, 47% homens. As mulheres me responderam mais, né? Nessas 100 pessoas, quando eu pedi a idade, a idade deu, sei lá, a média da mulher deu 40 anos, a do homem deu 50. Então, o que vai acontecer? Quando eu categorizar as coisas, eu vou ter meio que um perfil. O meu perfil de 100 vai ser mulher, porque foram 53%. Como as mulheres têm de 30 a 40 anos, então vai ser um perfil de uma mulher de 30 a 40 anos. É uma mulher que tem estudo, né? Uma mulher que terminou o curso superior. Então, presta atenção, quando eu definir o meu perfil, eu posso criar a minha persona, que vai ser o quê? Vai ser um personagem fictício, baseado no perfil que eu acabei de chegar a alguma conclusão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. Então, você vai criar um perfil. Você faz um estudo na vida real. Você consultou os professores do PPGCC, 20 professores, consultou, todo mundo respondeu o questionário, no final você chegou a alguma conclusão. PPGC hoje tem 18 professores homens e 2 mulheres, só eu e outra, só eu e Cecília. Então, qual é o tipo de persona? Vai ser um homem, né? Se são 18 homens para 2 mulheres, então minha persona é homem, muito maioria de homem. O perfil hoje do PPGCC, por exemplo, a maioria dos professores fizeram doutorado no Brasil, não foi no exterior. Então, minha persona é homem que tem doutorado no Brasil. Idade, o PPGCC, acho que a média de idade está entre, eu acho que é de 30 a 40. Ai, não. Vou botar 40 a 50, porque tem Lima Júnior, tem Marcelinho, né? Eu não sei a idade desse povo. Então, vamos botar que o PPGCC, a média de idade é de 40 a 50 anos. Então, sua persona é quem? É um homem, fez doutorado no Brasil, tem uma idade entre 40 e 50 anos. Entendeu? Então, vocês, depois que vocês tiverem o panorama do seu perfil, com a grande maioria, você vai criar a sua persona, que é um personagem fictício, um avatar fictício até, que vai refletir o resultado do seu perfil. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo aqui para vocês, para que eu volte já para cá. Olha essa persona aqui desse cara. Esse cara, ele não existe, tá? Isso aí foi um perfil, foi feito um perfil, né? Tem até uma fotinha dele. E aí, o nome dele é Paulo Correia. A média de idade na consulta foi de 43 anos, então ele tem 43 anos, ele é um técnico de suporte. E aí, baseado no perfil, nos atributos do perfil, chegou a essa persona do Paulo Correia. Trabalhou por muitos anos consertando e configurando computadores, atualmente trabalha na Universidade Aprenda Mais, atividade atual configura PCs e a conta dos alunos, curso de administração de rede. Tudo isso aqui, gente, não existe. O Paulo Correia, ele não existe. Ele é uma persona fictícia, um avatar fictício, e tudo isso aqui chegou à conclusão por causa de quê? Foram as consultas que fizeram ao grupo de usuários. Entenderam? Isso aqui é a grande maioria que chegou à conclusão depois de fazer a consulta ao grupo de usuários. Estão entendendo, meus amigos? É muito simples, mas eu não sei se eu estou sendo clara. É o seguinte, primeiro eu traço o perfil, tiro a grande maioria. Depois que eu tiro a grande maioria, eu crio minha persona. Minha persona, ela vai olhar para a maioria que eu consultei nos meus usuários. E está aqui o Paulo Correia. Tudo que eu pude obter dele foi porque é a grande maioria lá do meu grupo de pessoas que eu pesquisei. Tá? E é isso que eu vou querer de todos vocês
alunos lindos. Eu quero que todos vocês façam um mínimo, uma persona do seu sistema. Detalhe, se seu sistema tiver 3 grupos de usuários, por exemplo, aluno, professor e servidor, por exemplo, seu sistema você vai fazer um primo do cigarro, né? Então, quem vai usar o cigarro? O professor, aluno e o secretário do departamento. São 3 grupos de usuários, então tem que ser 3 pessoas, tá? Então, o que é que cada persona de vocês tem que ter? Tem que ter isso aqui, ó, gente, deixa eu ter esse slide lá, certo? A persona, ela tem que ter um nome, sobrenome, uma fotinha, então você pode pegar uma foto da internet, assim, saber que é, ou desenhar alguém, idade e outros dados demográficos, tem que ter o status, né, se a pessoa é primária, secundária, ou stakeholder, ou se é um usuário que vai dar trabalho, os objetivos, habilidades, então, o que é que eu quero que cada um de vocês façam para as pessoas de vocês? Vocês vão traçar o seu grupo de usuários, vocês vão fazer a pesquisa com seus grupos de usuários, tá? E depois vão tratar a persona. Então, o que eu quero de vocês é a persona do sistema de vocês. Professora. Entende? Dia 29, né? Dia 29, né? 29, daqui a 2 semanas? 2 semanas? 2 semanas. Que dia é hoje? 15. Daqui a 2 semanas. Eu quero a persona, entendeu? Então, vocês têm que fazer uma consulta aí, né? Quem são seus grupos de usuários que vão usar o seu sistema, e no final vocês têm que fazer uma persona e trazer pra gente. Facinho, isso aí é brincadeira de criança, vai ser só do bom. Vou perguntar alguém para esse professor. Vou perguntar. A senhora disse que, tipo, esses aí foram feitos baseados em questionários, né? Sim. Para avaliar os perfis de usuário. Mas a Isso. gente não tem acesso a questionário. Pode, tipo, supor um questionário e criar fictício os... Você não tem acesso a questionário? Você não tem acesso ao usuário, no caso, né? Questionário você Sim, faz. para aplicar, para pegar a quantidade de pessoas, os perfis de cada um. Sim. Pode. A gente pode criar fictício também isso, né? Ó, pode, mas você podia fazer até assim, ó. Em vez de você criar o fictício, que fica muito redondinho, eu preciso de X, aí eu vou e crio X. Peça para alguém criar para você. Peça para sua mãe, mãe, eu preciso de um perfil de um médico, um perfil de estudante. Então, peça para alguém, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Peça para alguém, nada a ver com computação, criar alguns perfis. Aí você vai só anotando. Como a pessoa vai pensando, você vai anotando. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Entendeu? Porque aí não fica tão redondo. Olha, eu penso no problema, eu já tenho mais minha solução. Pergunta a gente diferente, pergunta a sua mãe, pergunta a vizinha, pergunta a namorada, pergunta a gente diferente assim, me traça aí um perfil de como é que seria um médico. Aí a pessoa vai traçando e você vai anotando. Aí pega mais um pouco o que, é que as pessoas pensam. Vamos sair da nossa zona de conforto? Se você não tiver acesso aos usuários do seu sistema, muitos de vocês eu acho que não têm acesso, perguntem às pessoas, 5, 6, 7, 10 pessoas. Pensa aí se você fosse um estudante da faculdade. Aí você faz algumas perguntas, vai anotando para depois você traçar o perfil e depois definir sua persona. Certo? Bora sair da caixinha? Vai ficar legal. Vou perguntar. Maricégio, nossa, o grupo de usuário de Maricégio é muito bom. Muito bom, Maricégio, seu grupo. Pois é, aí no caso, são vários, né? Vários grupos de usuários. Eu vou ter que fazer de todos, Angélica. Faça pelo menos uns 3. Não, uns 3 tá bom. Não, Maricégio, 2. Eu sou boazinha. 2 grupos diferentes. Sei lá, diretor do colégio e professor. Não, no caso não é escola, não. É hospital. Você está em que agora? É um hospital. Aí você foi para o hospital, menino? Faça 2. Pessoal, todo mundo, 2, tá certo? Vamos definir aqui. Todo mundo pensar em 2 tipos de grupos e sair 2 pessoas. Pronto, para não ficar... Angélica, mas no meu Diga. caso só é um mesmo. É só o médico radiologista. Então não tem para onde ir. Seu caso é médico e pronto. Os outros que tem 2 pessoas, bora fazer duas pessoas. E eu acho que vai sair muita coisa bacana. E é isso que eu digo, saiam da zona de conforto. Se vocês não têm usuário, vocês não têm acesso ao usuário agora, por exemplo, o dela é médico ou radiologista, você não tem acesso a médico ou radiologista. Por exemplo, se tiver, ótimo, né? Pergunta essa pessoa. Se não tiver, inventa. Pergunta seu pai, a sua mãe, pergunta ao vizinho, inventa para poder ver o que vai sair na criatividade da galera. Pode inventar. Maricégio, tudo ok, Maricégio? Ok. Eu vou pensar, por exemplo, enfermeira. Aí eu vou pensar Pense. em 2
sei lá, perfil dois perfis de Peraí, enfermeira. deixa eu só entender o seu Marcelo. O seu hospital, o seu sistema, quem vai usar? A primeira pessoa que vai usar, quem é? É um atendente ou é um médico? O seu sistema? Atendente, médico, gente que trabalha na farmácia, gente que trabalha no laboratório, gente que trabalha no Ai, Marcelo, você tem muito armazém, não sei exemplo aí. aonde. Então, não pense em enfermeira, não, homem. Pense aí na atendente, com certeza, e gente da farmácia. Mas enfermeira e médico vai usar também. É? Então, Paciente. É muita coisa. paciente também vai usar o seu sistema? Eu tenho certeza não, mas eu acho que sim. É porque esse sistema está sendo desenvolvido, Angélica, com um projeto do Gabriel, com uma Certo. equipe, É certo? maior, é uma coisa bem maior, né? Exatamente. Mas olha Aí, só para o seu. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é quem? Atendente e médico, no mínimo, né? hum, O seu, Marcelo, para ser dois mini-mundos diferentes, atendente e médico. Porque a atendente está preocupada com algumas coisas, está preocupada com hora de atendimento, data, né? A atendente se preocupa com data, para saber se tem agenda, e médico se preocupa com outra coisa, se preocupa com diagnóstico, se tem uma doença ou não. Então, o seu dá para fazer atendente e médico, são duas pessoas diferentes aí. eu sei. Aí, no caso, eu teria que primeiro ver quais seriam os perfis, por exemplo, de atendente. Tem atendente que não gosta de usar o sistema, já tem atendente que gosta. Seria mais ou menos Exatamente. isso? E mais ou menos isso. Vocês podem olhar para cá, ó, gente. Aqui são aí alguns atributos, certo? Você pode, ó, a identidade, a parte, vocês podem também aumentar isso aqui, também a parte de estudo, se gosta ou não de usar o sistema. Então, aqui, esse aqui já vai ajudar vocês, os atributos, e vocês podem acrescentar mais também, para poder ajudar a definir sua persona. O perfil e depois a persona. Eu falo assim, porque primeiro define o perfil e depois pega o perfil que tem maior número de pessoas. E aí depois é que Isso, a gente vai faz a fazer a persona. persona. Exatamente, exatamente. Aí o que eu quero de vocês daqui a 15 dias é a persona. Então, é a persona, aqui até um exemplo, ó. Tem até a fotinha do cara. Nesse caso, foi o homem que ganhou, tinha mais homem do que mulher no meu grupo majoritário. A idade era esse, 43 anos. Tinha mais técnico de suporte do que sei lá, gerenciador de redes. Então, eu não vi essa pesquisa, não, só peguei esse exemplo mesmo, tá? Mas Caso, é bem isso mesmo. Diga, no caso, Marcelo. Angélica, o documento final só precisa ter algo semelhante a esse aqui, ou precisa Isso ter as aqui, só quero isso aqui. As Eu tô etapas sendo muito. anteriores não precisa, não. Você pode até explicar um pouco o objetivo, mas você nem precisa, gente, é só isso aqui, ó. É pegar esse aqui, status do cara, sei lá, solteiro. Objetivo, o médico, né, seu médico. Objetivo, quer o sistema o mais completo possível, não quer o intermediário, o mais completo possível. Habilidade, mexe muito bem em computação. Então, assim, é você pegar mais ou menos isso aqui e responder nesse tipo aqui. Entendeu? Entendi. Legal. Então, no seu caso, são duas pessoas, tá, Maria Sérgio? O médico e a atendente. Você vai trazer duas carinhas dessa aqui, uma para médico e outra para atendente. Legal, eu vou botar a minha foto. Vai ficar legal. Vocês caprichando, vai sair muita persona legal e as pessoas vão ter a ver com o seu sistema, quem tiver acesso aos usuários finais, né? Quem não tiver que a família vai inventar os amigos, aí não vai ser o sistema na vida real, na vera. Mas também dá para traçar uma persona